Essa frase, que acabou virando tema de música gospel e também um tipo de jargão na boca de muitos cristãos, precisa ser entendida corretamente e ver se isso é bíblico. Será mesmo que quem tem promessa de Deus não morre? Será? Não sai daí, é só o tempo de eu ali molhar as palavras e volto logo com vocês e abordaremos sobre este assunto. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal Arrepende-se. Meu nome é Fábio Santos, faça sua inscrição caso não seja inscrito, também ativação do sininho e, é claro, seu comentário, também o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal e também nos incentiva a fazer mais vídeos para você. Desde já, meu muito obrigado. Vamos lá. O assunto é essa frase que é muito usada: quem tem promessas não morre. Morre ou não morre? Vamos por partes. Antes de tudo, faz-se necessário esclarecer o que se entender por morte. A morte física é bem conhecida da humanidade desde que nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva. Deus prometerá que se pecassem, morreria. A Bíblia define a morte física como uma separação entre o corpo e o espírito. Veja, por exemplo, Tiago 2,26. Desde que nossos primeiros pais pecaram, toda a humanidade se tornou por natureza pecadora e mortal. A morte física tornou-se experiência geral e normal para a humanidade. A morte espiritual, então, é a separação eterna entre o homem e Deus. Ela também decorre do pecado e é, portanto, experiência e condição universal em toda a humanidade. Todos os que morrem sem Cristo são condenados ao inferno eterno. Temos a tendência de pensar na morte eterna como um fato futuro, mas, na verdade, essa condição é algo já presente. Apesar de as pessoas sem Cristo não estarem ainda no inferno, já estão separados de Deus e sem qualquer requisito de vida espiritual. A morte física apenas torna essa condição imutável, pois enquanto há vida, há esperança de arrependimento e, claro, a mudança. Voltando então à pergunta, diríamos que as Escrituras contêm muitas promessas que Deus faz aos seus filhos. E dessas, as mais preciosas são aquelas que garantem aos que creem a vida eterna, ou seja, o livramento da morte eterna. Portanto, se por morte nos referimos à morte eterna, há sim muitas promessas de vitórias na Bíblia. Por outro lado, não há promessas que garantam genericamente que não morreremos fisicamente. Digo genericamente, pois Deus fez várias vezes promessas específicas para pessoas específicas, certificando-lhe que não morreriam fisicamente. Esse tipo de frase ecoa quase sempre nas igrejas, não só nos dias de hoje, mas há muito tempos atrás. Estão camufladas de grandes pregações avivalistas e músicas gospel por aí afora. Se tornou muito comum no meio cristão. Os jardões não param por aí. Dizem que pelo fato de estarem andando no caminho de Deus, ele é obrigado a fazer parte dele no que diz respeito em satisfazer todas as suas necessidades pessoais. Mas há uma necessidade de analisar se isto é realmente bíblico. O que as Escrituras nos ensinam acerca disso? Será mesmo que aquele que tem promessa de Deus não morre? Veremos. Primeiro, vamos aqui definir promessas nas Sagradas Escrituras. Promessas, elas são específicas.
Nas Escrituras, temos alguns casos de promessas que foram feitas às pessoas específicas e que não devem ser tomadas ao pé da letra para qualquer um de hoje em dia. São promessas que não foram formuladas com a intenção de ser válidas para todos os crentes, para nós cristãos. E o caso de Abraão, por exemplo, onde Deus prometeu fazer dele uma grande nação e abençoá-lo. Vê lá em Gênesis 12, versículo 2. Vemos que Deus foi objetivo em suas promessas, em sua revelação progressiva. Cumpriu tudo o que disse. Abraão teve fé na promessa, não as viu cumprir e morreu. Outro caso que podemos ter como exemplo é o de Simeão, que somente a ele, o Espírito Santo o revelou. Vemos Deus ainda se revelando que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Veja por lá Lucas 2, 26. Promessas da própria natureza de Deus, essas são promessas que podem ser aplicadas em qualquer época, inclusive nos dias de hoje. Quem tem profunda relevância, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e que mesmo assim morreremos. Um exemplo disso é o que está escrito em Isaías 55:11, que faz referência à eficácia da palavra de Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Essa promessa está baseada inteiramente na soberania profunda de Deus. Como o versículo está baseado na natureza de Deus, natureza imutável. Ele fala de algo que é verdade em qualquer tempo e em qualquer lugar. Promessas paralelas do cânon, este é o princípio moral da interpretação das Escrituras, onde a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e que qualquer passagem que possa contradizer outro versículo, a mesma está incorretamente interpretada. Ao interpretar uma promessa de Deus, a chave é deixar o contexto determinar o seu verdadeiro significado. Além disso, se por morte entendemos como morte física, temos um problema. Se todas essas promessas que ele dizem devem ser cumprir antes de morrermos, como ficarão então aqueles que Jesus afirmou que matarão uns e perseguirão os outros, ou seja, morrerão? E os nossos irmãos que foram mortos e que morreram ainda hoje por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, como visto em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9. Pelo contrário, sua grande fé será justamente a causa de serem odiados e perseguidos, e finalmente, quando continuarem a perseverar nessa fé, mesmo após a morte. Não vamos muito longe, vamos vendo casos e casos de cristãos que morreram em acidentes de carro, queda de avião, naufrágios e até mesmo assassinados injustamente. Esses morreram e nem por isso aplicamos a ele um atestado de incredulidade. Vamos dizer então que eles não tinham promessas? Ou que não tinha fé suficiente para se tomar posse da promessa que Deus fez com eles, com certeza tem feito? Agora, quando tratamos de morte espiritual, a coisa é diferente. Uma vez que herdamos a morte pela nossa natureza pecaminosa, deixada por Adão, e a vivência da prática do pecado se tornou rotineira, a única promessa que cairá sobre estes é a ira de Deus e só. Deus resgata a alma e todos os seus servos e não punirá aqueles que nele confiam. Mas para esses, uma promessa leva a outra, sendo que o fim é o mesmo, o juízo eterno. Seja como for, as promessas de Deus continuam espalhadas pelas Escrituras
e muito bem ditas. Basta apenas um pouco de tempo, paciência e bom senso para que se interprete conforme Deus quis que elas fossem interpretadas, sem que se precise ser um erudito ou um doutor de interpretação. Embora Deus tenha colocado dentre o povo mestres, doutores e sacerdotes com a intuição de facilitar o entendimento de vários assuntos que se considera complicados. Seja como for, não há motivo para ninguém se apavorar com isso, com respeito à morte eterna. Como já vimos, Deus ofereceu a salvação gratuitamente a quem quiser se submeter ao senhorio de Cristo. O preço já foi pago lá na cruz por Jesus. E com respeito à morte física do nosso corpo, também não tem problema nenhum. Jesus já venceu ela, morreu e ressuscitou. E para nós que cremos nele, se tivermos um dia de morrer fisicamente, temos a preciosa promessa da ressurreição dos justos para a vida eterna. Todos os personagens bíblicos citados anteriormente pelo escritor das cartas aos Hebreus morreram, sem alcançar as promessas. Quem tem promessas de Deus morre sim, tá bom? Pois para Deus vivem todos. A morte física não é empecilho para cumprimento de suas promessas. E Abraão verá o cumprimento cabal das promessas de Deus. Do modo que se expressou o poeta, entende-se que a morte põe um termo à promessa de Deus. E não é bem assim, pois Deus não é um Deus de mortos. A promessa de Deus, ela se cumpre, sim, seja aqui ou na eternidade. Creia nisso, mas não acredite que por elas não se cumprirem aqui, neste mundo, que você não receberá a sua promessa. Olha, para terminar, busque antes o reino de Deus e a sua justiça, porque você não é o centro e nem mesmo as promessas, mas sim Deus é e Ele cumpre na sua vida. Firme-se nas promessas e nos caminhos de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir. Tchau, tchau.